E aí, alunos de matemática, tá se preparando para o vestibular? Quer um conteúdo completo do zero ao avançado? Então vem nesse canal aqui que você vai ter tudo que você precisa para ser aprovado no vestibular. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Paulo, eu sou um aluno de engenharia e eu estou colocando conteúdos completos na internet para aquele aluno que não tem condições de pagar um cursinho, não tem condições, não tem acesso, ele vai conseguir tudo aqui de graça, tá bom? Antes de eu começar o vídeo, se inscreve no canal, compartilha para todo mundo que também está estudando e se preparando para um concurso e bora para a nossa aula. Vamos lá, a aula de hoje é sobre potenciação. O que seria potenciação? O que é isso? Potenciação, deixa eu pegar minha caneta aqui, é quando você tem vários termos que se repetem, vários fatores, e você representa ele de uma única forma. Por exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu represento eles com a n. É uma forma algébrica de representar. Vamos tornar mais fácil isso aí. Eu tenho 2, 2, 2 e 2. Para eu colocar de uma forma de potência, eu coloco 2 elevado a 4. Isso quer dizer o seguinte, que eu estou multiplicando o 2 4 vezes. E se eu colocasse 2 elevado a 5, o que seria isso? Estaria me dizendo que eu estou multiplicando o 2 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes o número 2. Para continuar, eles têm nomes, esses termos da potenciação. O número que vai ser sempre multiplicado, ele tem o nome de base, tá? E o fator que determina a quantidade de vezes que ele se repete se chama expoente. Então é importante você saber esses nomes. Expoente e a base. Sabendo isso, a gente precisa aprender algumas regrinhas para poder trabalhar com eles. Tudo bem? A primeira regra de hoje vai ser: o que acontece quando eu pego uma potência e elevo a zero? Ou quando eu pego uma potência e elevo a 1? Conforme vocês conseguem ver aqui, todo número elevado a zero é igual a 1. Essa é a primeira regra. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Vamos praticar? Vamos colocar em forma de números para ficar mais fácil? Vamos lá. Vamos supor que eu pego aqui 50 elevado a zero, 30 elevado a zero, 6 elevado a zero e 2 elevado a zero. Lembra da nossa regrinha? Todo número elevado a zero é 1. Então as respostas de todos são iguais. E a outra regra? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então vamos repetir aqui. 50 elevado a 1, 30 elevado a 1, 6 elevado a 1 e 2 elevado a 1. A resposta dessa potenciação vai ser o próprio número. Porque, querendo ou não, por mais que vocês não enxerguem, ele já está sendo elevado a 1. Opa, ó, coloquei tudo errado aqui. Vou repetir. 50, 30, 6 e 2. Ele já está sendo elevado a 1. Só que você não enxerga, a gente não coloca. Vamos lá. Próxima regra de potenciação. Todo número que for elevado a um expoente negativo, ele é representado dessa forma aqui, da forma inversa. Vamos praticar também com números para ficar mais fácil. Vamos supor que eu tenha o 2 e elevado a um expoente negativo. Vamos colocar 2 também. Como que eu represento essa potenciação de uma forma que ele fique positivo? Vai ser 1 sobre 2 ao quadrado. Vamos colocar mais um exemplo. Se eu pegar 3 elevado a menos 5, como é que vai ficar a minha potência? Ela vai ser a forma inversa. Mais um exemplo para você não esquecer mais. 9 elevado a menos 6. É a mesma coisa. 9 à sexta. Percebe que dessa forma o expoente ficou positivo e aí a gente consegue fazer os cálculos. Tudo bem? Vamos para a próxima regra.
quando eu tenho potências com a mesma base. O que seria isso? Pega aqui nosso exemplo. Lembra que isso aqui é a base e esse é o expoente? Eu estou fazendo uma multiplicação onde eu tenho a mesma base e expoentes diferentes. Toda vez que eu fizer uma multiplicação com a mesma base, eu vou somar os expoentes. Então vamos praticar isso para ficar mais fácil. Vamos supor que eu tenho 2, que a gente estava trabalhando, elevado a 3, vezes, tá? É importante que tenha o número de multiplicação, 2 elevado ao quadrado. Como é que vai ficar esse resultado? Você vai somar os expoentes e o resultado será 2 elevado à quinta. Tá? Então essa propriedade você tem que saber para a gente poder praticar nos exercícios. Vai ter uma lista grande aí de exercícios que a gente vai praticar para deixar bem fixado. É importante que você faça os exercícios de fixação, para depois a gente começar com os exercícios de vestibular. Vamos para a próxima propriedade. Toda vez que for uma divisão e a base for igual, eu subtraio os expoentes. Então, por exemplo, 2 elevado a 3 dividido por 2 ao quadrado. A base é a mesma, o resultado vai ser 2 elevado a 3 menos 2 igual a 2 elevado a 1. Fácil essa parte, né? Agora vamos complicar um pouquinho mais. Vamos trabalhar com bases diferentes, porém com o mesmo expoente. Então, por exemplo, se eu tiver uma multiplicação com o mesmo expoente, o que eu faço? Eu multiplico, coloco entre parênteses e os dois vão ser elevados ao expoente. Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3, eu posso representar como 2 vezes 3 elevado a 3. Fica mais fácil da gente enxergar, tá? Às vezes você tem uma série de números sendo elevado ao mesmo expoente, você consegue colocar entre parênteses e facilitar, às vezes, fazer algum corte, alguma coisa do tipo, tá? É uma propriedade que você tem que decorar e entender, mas a gente vai praticar elas e vai ficar bem fixado para a gente fazer os exercícios. E agora, quando eu tenho o mesmo expoente e ele está dividindo, tá? Aqui é um B, tá? Eu escrevi errado. Aqui no nosso segundo exemplo, o que acontece quando eu dividir bases diferentes, mas com o mesmo expoente? O que acontece? Consegue enxergar aqui? Eu tenho A dividido por B no mesmo expoente N. Eu uso a mesma regra. Ele vai ficar A dividido por B elevado a N. Vamos colocar em números que fica mais fácil de você visualizar. Vamos lá, tenho 2. Opa, deixa eu corrigir. 2 dividido por 3. Só que o 2 está elevado a 2 e o 3 está elevado a 2. É o mesmo expoente. Eu posso representar da seguinte maneira. 2 dividido por 3 elevado a 2. Então é isso que essa propriedade está me dizendo. Vamos para a próxima propriedade. Toda vez que eu tiver uma base elevada a um expoente, fechou parênteses, esse número está sendo elevado a um outro expoente, o que eu faço? Eu só multiplico. Então, ó, A vezes M multiplicado por N, fica representado dessa forma, é assim que eu calculo. Por exemplo, vamos colocar em números para ficar mais fácil de enxergar. Vamos voltar para o nosso 2. 2 elevado ao cubo, ele está entre parênteses, sendo elevado à quarta potência, o resultado vai ser 3 vezes 4, a minha potência fica 2 elevado a 12. Tudo bem até aí? Vamos para a nossa próximo recado que eu tenho que passar para vocês. Paulo, eu aprendi todas essas regras de potenciação. É obrigado a usar isso no exercício? Não. Não é obrigado a usar essas regras. Porém, vai facilitar os teus cálculos. Olha o nosso exemplo aqui. Se eu fizer 2 elevado ao cubo vezes 2 ao quadrado, eu chego no valor de 32. Mas se eu colocar aqui todos os 2, eu não vou chegar no mesmo resultado? Então você não precisa usar essas regras, mas ela vai agilizar muito os teus cálculos e às vezes vai te poder
vai poder que você enxergue o resultado, a resolução de uma forma diferente. Tudo bem? Vamos lá, agora é hora de a gente começar a praticar. A gente tem uma lista longa aí de exercícios e isso vai ficar para o próximo vídeo. Tudo bem? Então, se você quer praticar potenciação, que é a aula de hoje, vai para o próximo vídeo que a gente tem uma lista lá completa de exercícios.